E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Depois da vitória do Santos nessa segunda-feira, né, frente ao time do Bahia, o Santos ganhou de virada de 2-1. Ainda o pessoal repercutindo tudo aquilo que aconteceu, né? Teve vídeo lá dos bastidores, né, da vitória do time mais glorioso do mundo. As coisas realmente aconteceram, né? Muita coisa ainda não era previsto, pelo menos pro lado de lá. Eu estava vendo algumas entrevistas sobre alguns programas que falam a respeito do time do Bahia, principalmente lá o Jogo Aberto de Bahia, né? Os caras meio que falaram que o Bahia foi surpreendido pelo Santos. De fato, isso aconteceu, né? Ninguém esperava realmente lá no Bahia, principalmente depois de uma vitória anterior, né? Que o time do Bahia, já na estreia do Rogério Ceni, fez por 4-2 frente ao Curitiba, jogando lá em Curitiba. Então, o Rogério Ceni chamou a torcida fez o seu papel, 41 mil pessoas compareceram ao estádio da Fonte Nova, mas isso não foi o suficiente, porque realmente o time mais glorioso do mundo surpreendeu o time do Bahia e venceu de virada por 2-1. A partir desse momento, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like, que é importante, pessoal. Principalmente aí, faça seus comentários, dê sua opinião, falar sobre o assunto. Mas eu queria falar uma coisa, que com a vitória realmente se esconde um pouco. E ontem eu deixei, na verdade eu não quis falar ontem, mas hoje eu estou vendo muita gente ainda empolgada, muito pelo fato do Santos conseguir a sua sexta vitória. Pessoal, eu preciso fazer uma correção. Eu estava falando terceira vitória, terceira vitória, terceira vitória. Eu não sei se eu estava com a cabeça zoada, muito pelo fato das apresentações do time do Santos, ou porque eu falei muito três vitórias. Na verdade foi a sexta vitória do time do Santos, né? O Santos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 29/4, o Santos ganhou de 3-2 do time do América, né? Na quinta rodada, o Santos ganhou desse mesmo Bahia de 3-0, lá no dia 10/5 de 2023. Na sexta rodada, o Santos ganhou do Vasco, lembra? O Santos jogou fora de casa de 1-0, foi no dia 14/5. Na 14ª rodada, no dia 9/7, o Santos ganhou de 4-3 do Goiás, aquele gol no finalzinho, acho que foi de pênalti, né? Que o Mendonça sofreu aquele pênalti e depois alguém foi lá e cobrou e acabou ganhando o jogo do time do Goiás. A 20ª rodada, no dia 20/8, né? O Santos ganhou do Grêmio naquela vitória de virada, né? Coincidentemente, os dois protagonistas, né, que fizeram o gol, tanto o Marcos Leonardo contra o Furt, né, que fez o gol no finalzinho, aconteceu a mesma coisa contra o time do Bahia na 24ª rodada, no dia 18/9, que foi ontem, e o Santos venceu de virada o time do Bahia. Então são 6 vitórias e não 3. Quero fazer essa correção aqui, peço perdão para você, e isso é legal, né? Mas, pessoal, tô vendo muita gente empolgada, evidentemente que tem muita gente já falando, o Presuntinho é um técnico, não deve realmente vir outro técnico. Tô sabendo aí que o Santos está tentando, de uma certa forma, entrar em contato aí com... Eu acho que já até aconteceu, né? Eu tava vendo um conteúdo do Fabiano Fará, hoje pela manhã, e eu ouvi ele falar que o Galo já tinha programado para conversar com os agentes do Carille, que tem um escritório em São Paulo. Me parece que o Santos está empenhado em tentar trazer esse treinador. Não sei se ele vai querer vir, né? Fica meio esquisito, por quê? Porque esse ano é o último mandato aí do presidente do time do Santos, até o final do ano, do presidente do Santos, Andrés Rueda, né? E a diretoria que vai assumir provável o ano que vem não dá garantias que ficaria, talvez, né? Porque a gente sabe que muita coisa pode mudar, né? Então existe todo esse processo também, se traria, e o Carille já falou para todo mundo saber e tá aí para todo mundo ver, que eu acho que o trabalho que ele considerou muito mais difícil na carreira dele foi o trabalho que ele fez no time do Santos, que ele tirou o Santos no ano passado dessa situação de desconforto, que o Santos estava numa descendência danada. Ele veio, arrumou o Santos, fez com que o Santos ficasse um pouco mais coeso, arrumou o sistema defensivo, e o Santos conseguiu, acho que, ficar na 10ª colocação, se não me salvo engano. Se eu não estiver enganado, pessoal, se não me perdoe. O fato é que
Isso ficou na retina do torcedor santista, né? E ficou aquela injustiça também de uma certa forma, porque ele foi demitido. O próprio presidente admitiu que foi um dos erros nessa gestão que ele fez de demitir o Carille. A gente sabe que foi muito mais por conta do Edu Draceni, tudo aquilo que aconteceu que você já sabe, e eu não vou aqui ficar falando a todo tempo a respeito disso, mas assim, tem muita gente entendendo que o Presuntinho, depois da apresentação que ele fez ontem, realmente muita gente falando que foi um nó tático e tudo isso, ele mesmo pede para ter calma, e a gente tem que fazer a mesma coisa, pessoal, porque muita coisa ontem ficou escondido com a vitória espetacular do time do Santos, principalmente quando se tratou da segunda etapa. Chegou um determinado momento que o Santos começou a se afastar. E eu falei aqui no conteúdo ontem do pós-jogo que nenhum time na face da terra conseguiria jogar da maneira que o Santos estava jogando, pelo menos ali a metade do primeiro tempo, na intensidade que estava acontecendo. É bem verdade que o time do Bahia equilibrou o jogo na primeira etapa, mas o Santos ainda jogou melhor no meu ponto de vista, mesmo o Santos chutou muito mais bolas, teve um percentual de chutes ao gol assim espetacular, né? Então muita coisa ontem que a gente não via acontecendo porque estávamos cegos, né? Com as 3 derrotas consecutivas para os 3 times mineiros, né? Do Atlético Mineiro, depois veio para o América, que foi o pior de tudo isso, e o jeito que o Santos imaginava que ia ter um resultado positivo contra o time do Cruzeiro, o Santos perdeu de 3-0. Então a torcida já veio com essa imaginação, poxa, o Santos caiu, e o Santos, de uma certa forma, com essa vitória, dá um up aí para os torcedores santistas acreditarem ainda, né, que tudo é possível, né, acontecer, e o Santos mostrou muito isso, mas algumas coisas ficou escondidas. Eu imaginava que o Marcelo Fernandes, né, na segunda etapa, ele demorou muito para fazer as substituições, né? Aí você olha para o banco, mas quem poderia colocar? Mas mesmo assim, pessoal, todas as coisas que ontem normalmente tinha dado errado nos jogos anteriores, ontem deu tudo certo, né? As substituições, que foi um marco da sua aplicabilidade ontem dentro da equipe, né? Que foi a entrada do Furque, que acabou fazendo o gol da vitória novamente do time do Santos, ali praticamente no final da partida. Depois daquela defesa do João Paulo, que eu acho que ali naquela vibração e tudo mais, teve aquela situação depois do jogo que os jogadores ficaram lá vibrando junto com o Presuntinho lá no meio de campo, né, agradecendo a torcida e tudo mais, mas essa situação do preparo físico do time do Santos, né, que eu acho que é importante, você sabe, eu já falei aqui, acho que todo mundo já deve estar sabendo, pessoal. Carlos Macedo, né, é o novo preparador físico do time do Santos, se juntou, pelo menos assim foi dito, à comissão técnica do time mais glorioso do mundo. Mas já tem indícios de que já melhorou fisicamente? Não, tem muita coisa ainda que precisa fazer. O Santos vai ter 11 dias aí até o jogo, próximo jogo no dia 1/10, que vai ser contra o time do Vasco. Lembrando, pessoal, que o Vasco também tem esses 11 dias. Então não vai ser daqui, vai jogar na Vila Belmiro. Calma, pessoal, calma. O Santos está no caminho certo, né? Pelo menos aquilo que fez dentro da partida e ontem, né? O Santos jogou de uma forma diferente, tanto taticamente como a escalação do time, jogando com 3 zagueiros. O Dodô se mostrou um bom jogador. Tá vendo a entrevista coletiva que ele foi concedida ao Felipe Camargo, né, do De Olho no Peixe, e ele falou que não era tão novo isso que aconteceu, que realmente em alguns momentos ele conseguiu jogar nessa posição, né, mas que o Presuntinho, o Marcelo Fernandes, conversou com ele e tudo mais, se mostrou, deu tudo certo, jogou bem. O Kevin também voou dentro de campo, né, deu uma maior liberdade para ele, mas não é todos os jogos que isso vai dar certo, pessoal. Mas o espírito que foi colocado, as coisas que foram feitas dentro de campo, você percebe que tem coisa diferente ali, pessoal, que não era dessa maneira como o Santos jogava anteriormente. O Santos ficava esperando os seus adversários para tomar atitude, para depois atacar. Ontem que nós vimos foi uma surpresa ao time adversário, ao time do Bahia. O Santos realmente agrediu o time adversário
E isso é uma coisa positiva, vai muito mais de encontro com aquilo que o torcedor santista gostaria de ver o time do Santos jogar. E foi isso que aconteceu. Então isso é uma coisa positiva. Agora a gente percebe que o rendimento físico dos jogadores cai muito vertiginosamente na segunda etapa. Isso precisa melhorar. Por isso que esse preparador físico já está pela sua quinta passagem na equipe do Santos, o Carlito Macedo. Acredito que nesses 11 dias que aí terá, muito vai se melhorar com os jogadores do Santos. Eu acho que esse é o detalhe da situação. Porque se o Santos jogar dessa maneira, se o Santos colocar a raça, o coração na ponta da chuteira, porque o Marcelo Fernandes ele falou que isso estava acontecendo. Só que hoje, ontem, né, melhor dizendo, foi uma virada que aconteceu e que o que ele estava falando, estava se falando muito, não estava fazendo nada dentro de campo, como diz o João Paulo naquela pré-eleição que aconteceu dentro do vestiário antes da partida, né? E esses detalhes são importantes para a partida, pessoal. Por quê? Porque positivamente isso também é contaminado e negativamente também. Só que o Santos optou ontem por estar positivo. Isso contaminou o elenco de uma certa forma, que quando as coisas começam a dar certo, os caras dão um tiro em vento, cara, assim, sem saber o que vai acontecer. No perdão da palavra, pelo amor de Deus, pessoal. Agora é o seguinte, toda vez que o Santos vai jogar uma partida, o Santos tem que jogar com esse espírito. Porque é dessa forma que o torcedor santista gosta de ver o time jogar. Ah, mas jogou com 3 zagueiros, não será dessa forma sempre que os times adversários vão reagir. É bem verdade isso aí, o Santos tem essas partidas que vai jogar aí contra o Vasco, que também está numa situação difícil, né? O Santos conquistou a vitória, o Vasco conquistou a vitória também frente ao time do Fluminense, né? Tem esse jogo dos dois adversários do time do Santos, que é o Goiás e propriamente o Bahia, que estacionou, né? Tem o Goiás que vai jogar agora nesse meio de semana contra o time do Flamengo. Aí você pergunta, pô, o time do Flamengo infinitamente é melhor que o time do Goiás. Tome cuidado, pessoal, tome cuidado, porque o time do Goiás vendeu caro a derrota para o time do Palmeiras jogando no Allianz. Eu me recordo que o goleiro Tadeu fechou gol, né? E o time do Palmeiras só conseguiu fazer gol no último minuto nos acréscimos ali. Cuidado, e o time do Goiás é muito forte dentro de casa, aliado ao fato que o time do Flamengo está com a cabeça na Copa do Brasil, que vai jogar o jogo de volta contra o time do São Paulo, que perdeu jogando no Morumbi. Tem todo esse detalhe. O Jorge Sampaoli está pendurado lá no Rio de Janeiro, vai tentar colocar uma estratégia diferente. Então existe possibilidade sim do time do Goiás ganhar do time do Flamengo nesse meio de semana. Aí depois o Santos também tem que pensar no time do Bahia, que também, se eu não me engano, vai jogar contra o time do Flamengo, né? Mas vai jogar fora de casa. Vai jogar fora de casa também. Vai ser um jogo difícil, né? Eu não sei em que condições estará psicologicamente o time do Flamengo, mas o time do Bahia também não vai vender fácil. Eu sei que as valências dos times são totalmente diferentes, né? O time, no papel do time do Flamengo, é melhor infinitamente do que o time do Bahia, mas depois, pessoal, assim, ontem a gente viu que o Santos surpreendeu, e que já era como dado certo que o Santos ia perder a sua quarta derrota consecutiva, e isso não aconteceu. Então calma, pessoal, calma. Tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser pensado, as coisas têm que ser da maneira correta, não pode ficar no oba-oba. O Santos tem que entrar nos trilhos. A Vitória fez isso com o time do Santos, a semana vai ser tranquila, mas ainda há muito caminho a percorrer e o time do Santos tem que ficar muito ligado nessa situação. Tá bom, pessoal? Ah, detalhe, esses dois times que estão acima do time do Santos jogarão depois um contra o outro, né? E o empate seria o ideal. Mas se o Santos, pessoal, não fazer a sua parte, não ganhar as vitórias que é para ser feito, principalmente se tratando dentro dos seus domínios no estádio mais glorioso do mundo, da Vila Belmiro, o Santos está ferrado, cara. O Santos tem que fazer a sua parte. Era esse recado que eu queria dar para você sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre as possibilidades do Santos e principalmente
falar aqui do meu canal Vargas Santos TV e quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, dê o seu like que é importante, pessoal. Beijo para você, tchau.